Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos companheiros da agricultura familiar. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2024. Quero mandar um abraço aí para os meus queridos companheiros de Massapê. Hoje deve ser, está completando ano, né, de emancipação política. Mas o que eu quero vir tratar nesse momento com você aqui, nesse momento, são quatro pontos. O primeiro, meus companheiros, eu quero tratar com vocês sobre a questão dos sisteminhas, depois sobre a questão dos poços rasos, depois sobre a questão das casas populares, das casas, né, construção de casas, e depois sobre o mutirão, certo? Primeiro eu gostaria de colocar que nós estamos vivenciando um momento que ainda não começou o inverno, nós já estamos em fevereiro, né? Isso não é um bom sinal. As lideranças da FUNSEMI, dos técnicos, nos informaram em novembro, outubro, que teríamos um inverno este ano desregular, ou seja, irregular, e também estamos vivenciando o El Niño, né? E quando isso acontece, o aquecimento lá no Pacífico, acontece muitas chuvas no sul e seca no nordeste. Então nós queremos nos preparar para um inverno irregular, com pouca água, e isso nos deixa muito preocupados. Daí a discussão sobre o sisteminha. A gente vem dialogando sobre o sisteminha, inclusive estamos indo a Brasília neste mês para aprofundar mais ainda essa discussão no sentido de conquistar algumas melhorias a mais, no sentido da organização, né, dos grupos. Mas em relação ao sisteminha, nós queríamos dizer da importância de continuar com o sisteminha nas periferias da região metropolitana, das cidades das regiões metropolitanas, como produtoras de alimentos. Vamos produzir alimentos saudáveis para aqueles que menos têm condição, certo? O produto da agricultura familiar é o melhor produto do mundo, é um produto que vem de forma diversificada, né? Que vem sem agrotóxicos, sem veneno, mas quando ele se transforma em mercadoria, né, e chega aqui na cidade, ele chega num preço elevado e as camadas mais pobres da sociedade não têm acesso a esse produto. E aí é onde está um grande erro da agricultura familiar: produzir não para os pobres, mas produzir um alimento que chega para a classe média, média alta. E nós queremos modificar claramente esta realidade. Que é estratégico para nós nesse momento, estratégico para nós, reafirmo, é produzir alimentos para os mais pobres, principalmente porque ali onde está a maior necessidade e está a maior quantidade de gente. E o sisteminha joga um papel fundamental nessa situação. Produzir nos quintais da forma que pode. Hoje nós já temos experiências, muitas experiências de produção de tanques e de outras formas de produzir sisteminha. Só para você, de produzir meios nos quintais dos mais diversos. No caso do peixe, nós já temos a possibilidade do tanque de papelão. Queremos agradecer ao professor Luiz Guilherme, da Embrapa, que desenhou toda essa situação do sisteminha para que os pobres pudessem ter acesso, e a todos que queiram. Então, é possível o tanque de papelão, o tanque de alvenaria, o tanque de taipa, de placa, de manilha, de caixa d'água. Então nós temos diversas, até de folha de bananeira. Nós temos diversas formas hoje, já sobre o domínio tecnológico, de como produzir isso, e esses tanques. E nós queremos fazer da forma mais barata e mais acessível possível para aqueles mais pobres da sociedade, certo? Porque não tem o dinheiro para gastar muito, aproveitando o máximo o que ele tem ao seu redor, no seu quintal. E vamos produzir alimentos. Então, sisteminha, vamos intensificar a produção, vamos priorizar, né, nesse primeiro momento, os agricultores familiares, o pessoal das periferias, os povos tradicionais, os indígenas,
os quilombolas, os povos ciganos, os remanescentes de quilombo e os povos de terreiro. Os indígenas aqui na região metropolitana, nós já temos uma experiência com os Pitaguari, mas queremos ampliar essa experiência mais ainda dentro dos Pitaguari, mais ainda levando para outras aldeias, outros povos como os Tabajaras, os Anassé, os Tapebas, os Tremembé e os demais povos indígenas do estado do Ceará e do Brasil como um todo, certo? Também queremos, e aí, chamar a atenção dos nossos companheiros ciganos. Queremos priorizar uma ação com os povos ciganos, queremos que os povos ciganos, e aí é um chamativo para você que é do povo cigano. Vamos intensificar a consciência. O povo cigano tem sido tão perseguido ao longo dos anos que termina ficando meio arredio a algumas organizações. Então, o povo cigano, queremos fazer essa discussão com você, aprofundar, já temos feito com o companheiro Itamar Cigano, certo? Temos feito essa discussão com o Rogério e com outros ciganos. Queremos também chamar a atenção dos companheiros de terreiro, o papel, a responsabilidade que tem esse povo que é tão importante para a nossa história, para o nosso espírito nesse momento. Os povos ciganos, os povos remanescentes, né, de quilombola, os povos de afrodescendentes aqui no Brasil. Esse povo para nós é prioridade junto com a agricultura familiar. Pai Ricardo, vamos fortalecer cada vez mais essa articulação com os povos de terreiro. Os povos de terreiro produzindo alimentos. Vamos produzir alimentos para ter uma vida melhor. Esse povo que também é muito marginalizado na sociedade. Então, nesse sentido, nós queremos fortalecer o sisteminha. E fortalecer o sisteminha é a gente discutir água. O sisteminha não vai funcionar sem água. E aí vem a história dos poços rasos, né? O clima que se apresenta não é dos melhores para o inverno, né? Mas a gente tem construído a nossa história. Que no passado a gente há 2 anos atrás, 2 anos e meio, a gente vem construindo poços rasos. Então tivemos a construção de um poço lá na Sabiaguaba, que deu água, poço raso, fomos lá, construímos juntos, né? Vários companheiros, né, se juntaram em mutirão. Uma das formas de mutirão, e eu vou já discutir essa história do mutirão com vocês. Em mutirão construímos uma perfuratriz que ainda existe e está perfurando, e perfuramos poço lá na Sabiaguaba. Um abraço, Rafa, Dani e o irmão Francisco aí na Sabiaguaba. Perfuramos 2 poços lá, sendo que o da Rafa e depois a do irmão Francisco. Tivemos também perfurando o poço no quintal da Erileuda, aqui no Maracanaú. Depois lá no Titanzinho, com o Pedro Pedra, né? Perfuramos em mutirão. E agora perfuramos um mais recente, juntos em mutirão, aqui na aldeia, né? Na retomada dos Pitaguaris, aqui no Maracanaú. E agora, mais recente, nos 2 últimos finais de semana, estivemos perfurando um no meu lote aqui no Paraíso da Serra, né? E eu quero refletir com vocês sobre isso. A perfuração dos poços rasos, a importância que isso tem para o desenvolvimento do sisteminha, para o desenvolvimento da horta, da criação de peixe, de galinha, de abelha, da vida do quintal produtivo. E eu quero fortalecer isso, dizendo que os diversos solos que se apresentam aqui na região metropolitana têm sido bastante desafiador para nós. E a nossa perfuratriz que nós fizemos, que foi o Tobias desenvolveu junto com o pai dele em Itarema e trouxe para nós essa ideia, e nós construímos aqui essa perfuratriz. Ela não está sendo suficiente para atender a determinados tipos de solo. Ela existe para um solo mais arenoso. Desculpa, gente, meu nariz. Um solo mais arenoso, onde a gente cava com ela e vai até 20, 25 metros, ou até mais. Mas quando tem um solo mais duro,
Nós encontramos isso agora na retomada, agora também no meu lote, lá no Paraíso da Serra, uma pissarra muito dura e pequenas pedras que atrapalham o processo de perfuração. No caso aqui do meu lote do Bael, aqui no Paraíso da Serra, nós conseguimos chegar a quase 7 metros de fundura, deu água, mas não deu na quantidade que a gente precisa. Lá na retomada Pitaguari, nós conseguimos chegar a 5 metros, mais ou menos, sei lá, em torno de 5, 6 metros. Deu água numa quantidade, encontramos um veio bom, era um local, mas também não foi da forma como a gente queria, porque deu uma pedra, né? E isso dificultava muito. Então este solo daqui, esse terreno daqui, ele é desafiador para nós e nós precisamos encontrar meios de superar esse desafio para que a gente possa perfurar mais poços para atender as famílias mais necessitadas. E na reunião agora, de ontem, nós apresentamos um desafio que queremos dialogar com você, que é a aquisição de uma perfuratriz com motor. Até 100 mil reais a gente consegue comprar uma perfuratriz dessas, certo? Até 100 mil reais. Então nós estamos querendo ver como é que a gente desenvolve ações, atividades para adquirir esse recurso e adquirir essa perfuratriz agora, nos próximos meses, para que a gente possa conseguir chegar em águas, em locais com onde tem essa pissarra mais dura, certo? De uma forma que a gente possa ter acesso a uma água, não precisa grande quantidade, mas que seja água suficiente para a gente aguar os nossos quintais, tá certo? Então está aqui o desafio, vamos tentar ver como nós conseguimos adquirir esta perfuratriz, certo? É uma perfuratrizinha com motor, certo? E com alguns canos que a gente consegue chegar a perfurar em torno de 100 metros. E tem um reboque para puxar. Nós queremos convidar todos que estão nessa discussão dos quintais produtivos para a gente se envolver mais. Nós precisamos discutir mais, dialogar mais, certo? Nos encontrarmos mais. A gente precisa planejar mais conjunto e principalmente agirmos mais conjunto. Então fica aí mais um desafio que nós temos pela frente, que é adquirirmos logo, vamos traçar os caminhos para adquirir essa perfuratriz. Quero convidar você que está nos vendo nesse momento a somar força conosco. Se aparecer alguém que tenha já essa perfuratriz, né, que já tenha uma perfuratriz nesse sentido, nos procure. Vai estar o nosso contato aí embaixo, certo? Ou para fazer doação, ou para encontrar uma forma da gente adquirir com você. Então nós estamos procurando, se a gente encontrar alguém que possa nos compartilhar um desses, melhor ainda. Senão nós vamos ter que encontrar forma de adquirir para que a gente possa superar esse desafio que nós temos pela frente. Tranquilo? Vamos que vamos! O próximo ponto que eu quero discutir com você, e que a gente discutiu ontem também, é sobre a questão das casas. Nós estamos com várias ocupações, nós mesmos estamos participando desta ocupação lá com o Paraíso das Serras. Tem muitas outras ocupações na região metropolitana, de pessoas pobres que estão se unindo para adquirir local para viver, né? Local para viver. E os indígenas com várias retomadas. Então o que é que está faltando para a gente se fortalecer cada vez mais? A gente tem percebido que quem tem mais recurso está conseguindo levantar uns barracos, umas casas. E quem não tem, como é que fica? Aqueles que estão fazendo, mal conseguem ter o que comer e ter que levantar uma casa, certo? Então essa discussão está machucando muito a gente, porque a gente vê pessoas que precisam. E como é que nós vamos agir, certo, com essas pessoas? Então, para a construção da casa, nós temos alguns tipos, e é importante nós discutirmos isso com as ocupações. Nós vamos criar as casas que elas sejam feitas na forma de autoconstrução, onde cada um faz a sua, ou nós vamos querer fazer em mutirão,
ou ainda com apoio do governo à construção? Na autoconstrução, a gente continua do jeito que está. E vai ter um processo muito diferenciado. Você vai encontrar pessoas extremamente pobres, que tem um terreninho ali, que é a sua vida, que eu acho que deve ser o prioritário, que deve ser a pessoa que nós devemos priorizar. E eu quero convidar essas pessoas para se juntar conosco nessa batalha, e nas diversas ocupações que existem de Fortaleza e também das retomadas. E eu quero me dirigir especialmente às lideranças das retomadas e das ocupações, para nós nos encontrarmos e discutirmos esses pontos de forma conjunta. Então, a autoconstrução vai privilegiar quem já tem alguma coisa, quem tem um pouco mais de recursos. Quem não tem, fica desprestigiado. Não consegue nem ter o que comer direito, imagine construir. Então, como é que nós estamos pensando? É possível fazer mutirão? Também é outra sugestão que pode aparecer, onde possamos nos unir e tentar construir um ajudando o outro, né? E eu vou já debater com você a história do mutirão. A outra possibilidade é buscar juntar o governo. O Minha Casa Minha Vida está liberando, o projeto do Minha Casa Minha Vida, R$72 mil para cada casa. E até R$40 mil para reforma. Então, como é que nós das ocupações, como é que nós das retomadas, vamos ter acesso a esse recurso do governo para a construção das casas? Ou não vamos querer esse recurso? Então, existe 72 mil. E eu queria convidar vocês para esse debate, para essa discussão, certo? De como é que nós vamos fazer as casas acontecerem, ok? Principalmente para aqueles que menos têm, principalmente para os mais pobres, aqueles que nada têm, que esses é que precisam de mais apoio, e apoio concreto, apoio na prática, certo? Então fica mais esse desafio que a gente lançou, de marcar esse momento, de produzir esse momento, da gente chamar uma reunião para discutir a autoconstrução, discutir o mutirão e discutir com o governo o que é necessário para a gente ter acesso a esse projeto. R$72 mil para a sua casa, na retomada, na ocupação, ou R$40 mil para a reforma. Nós não podemos ficar olhando para esse recurso passar. Como é que nós vamos fazer essa discussão? Que proposta nós vamos fazer para os governantes? Então, já queria chamar uma reunião, certo? Em nome da Confetraf, em nome do Sindicato da Agricultura Familiar, chamar uma reunião com todas as pessoas das ocupações, das retomadas, para a gente fazer esse debate. Já estamos fazendo um contato com o pessoal do governo, do Ministério das Cidades, para que a gente possa juntos estar fazendo essa discussão, trazendo alguém do governo para tratar conosco. Certo que o governo vai ser todo legalista, mas nós vamos ter que propor meios de superar as dificuldades que existem, certo? A outra discussão que eu quero fazer com vocês é sobre o mutirão, né? O mutirão, ao longo dos tempos, ele tem sido desvirtuado da sua ideia principal. Então, ele tem sido levado como sendo um trabalho de graça para alguém. O muxirão, então existe inclusive duas palavras, o mutirão e o mochilão. Muxi com X, muxirão. O nosso mesmo é o muxirão, que é aquele que as pessoas se unem para ajudar uma família. E aquela família também se une para ajudar os demais. Então nós precisamos reaver os conceitos que existem na sociedade, que tentaram deturpar, né, o sentido do mutirão. Então hoje você vê mutirão para cobrar, mutirão para pagar não sei o quê. Então o sistema do capital está se apropriando e desvirtuando, tirando o verdadeiro sentido do mutirão. E é importante nós vermos isso, que o nosso mutirão é o muxirão, que é diferente. O muxirão com X, ele nos traz, né, a construção de relações humanas diferentes, de relações humanas com princípios libertários e emancipatórios, onde cria naquelas pessoas que estão lá uma relação humana diferente.
E esse mutirão é o que nós queremos desenvolver. O mutirão não é para quem tem já algum recurso. O mutirão é para quem não tem quase nada. É para os mais pobres. E não é para trabalhar de graça. O mutirão é para ajudar uma família a ter algo que não tem. Por exemplo, a sua casa, o seu poço. Uma família que não tem condição de construir a sua casa, a gente faz um mutirão para que ela possa ter uma casa para viver. Aí a gente vai se juntando. E aquela família que recebeu o mutirão tem que se unir também cada vez mais para fortalecer essa união. Senão não tem sentido, certo? Então o mutirão é para você. Olhe só, meus companheiros. É para você mais pobre, aqueles que menos têm. Aquele que tem condição não precisa do mutirão. Então, o mutirão para furar poços rasos, o mutirão para construir casa, o mutirão para fazer a roça, para aquelas famílias que mais necessitam. Nós não podemos desvirtuar. Aquilo que não é mutirão, nesse sentido, é mutirão. E aí tem um outro sentido, onde pode se fazer o mutirão para outras questões. Então, a partir de agora, nós vamos adotar a palavra que deveríamos ter usado desde o princípio, que é mutirão. Vamos preparar os nossos mutirões para que a gente possa atender aqueles mais pobres, tá certo? O mutirão, ele tem o sentido de fortalecer essa relação humana e construir cada vez mais, fortalecendo a união, a solidariedade, né? a cooperação, a partilha, a construção de um espírito mais humano, de relações mais humanas, mais respeitadora, mais de autoajuda, de autoapoio, de fortalecer algo que aquelas pessoas, que o movimento do capital tanto tirou de cada um de nós. Aproximando o capital, gente, não sei se vocês já perceberam, a mercadoria, ele distancia as pessoas, ele cria relações de disputas, e esse é um problema que destrói as nossas organizações, que enfraquece a nossa união nas comunidades, e muitos de nós não conseguiu perceber isso ainda. Então a mercadoria, o cara tem a mercadoria, tem lá uma ruma de mercadoria, o companheiro, irmão dele, vizinho dele, está lá precisando, e ele é capaz de deixar a pessoa morrer à míngua, mas aquela mercadoria tem um falso valor para ele, e ele está transformado em mercadoria, não é capaz de cooperar com aquele outro. Então este sentimento só existe entre o animal humano. Os outros animais não deixam o seu companheiro morrer de fome se ele tem lá muita comida. Ele come, abastece e deixa o resto. Todos os animais humanos são assim. Todos os animais do planeta. O ser humano é diferente. Ele deixa o semelhante dele morrer na porta do mercado, tendo lá dentro do mercado imensidões de quantidades de comida. Esse é o poder do falso valor, certo? Do falso valor. Nós precisamos do valor do sistema do capital. Nós precisamos fortalecer algo que produza mais vida, mais relações humanas dignas, solidárias, fraternas, partilhadoras, que fortaleça o ser humano no seu lado bom, certo? Vamos construir a paz, a felicidade, a união de todos nós juntos em comunidade, tá certo? Vamos fortalecer, construir as casas, vamos construir os poços, vamos fortalecer os mutirões e vamos avançar na construção da organização dos agricultores familiares de forma libertária, de forma emancipatória. Viva a agricultura familiar, que seja livre, verdadeira e autêntica. Viva a nossa resistência emancipatória. Vamos que vamos. Bael Peixoto, presidente da Confetraf Brasil. Um grande abraço. Vamos que vamos. Boa semana e tamo junto.